Olá, já estamos chegando com o programa Reavivados por Sua Palavra. Você que está assistindo pela primeira vez deve saber que aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia. Na sequência, é a terceira vez que a Igreja Adventista promove, motiva as pessoas a lerem um capítulo por dia. É a terceira vez, hein? E esse mesmo capítulo está sendo estudado no mundo inteiro hoje. Que bom, hein? Primeira carta de Pedro, Carta Universal de Pedro também, capítulo 2. Esse é o capítulo de hoje, vamos passar com você aqui daqui a pouquinho. Mas meu incentivo para você ter um horário para estudar a Bíblia, de preferência de manhã. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas, não é? A sua vida vai mudar. Se você colocar a palavra de Deus como prioridade para que você possa estudá-la, lê-la e vivê-la, você vai ver como as coisas vão mudar. Você não vai ficar mais rico, você não vai deixar de ficar doente, não nada disso. Mas você vai ter uma visão de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, nesta segunda carta que Pedro, aliás, segundo capítulo, né, da primeira carta que Pedro escreve, o capítulo 2, do verso 1 até o verso 10, está dentro do contexto do final do capítulo anterior. Qual era a tônica do capítulo anterior? Vivam na esperança, vivam na esperança, vivam em santidade. E a partir aqui do verso 22 do capítulo 1, vivam em harmonia, em unidade de fé, falando, portanto, para a igreja, né? No sentido geral. Também falando aqui que o amor fraternal não fingido deve ser aplicado na vida. E diz assim, que amem uns aos outros ardentemente com esse tipo de amor. Isso não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Aí fala aqui a palavra de Deus, não é? Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus. Então a base para a harmonia também é a palavra de Deus. E aí vem o capítulo 2. Aqui no capítulo 2, então, a gente tem esse final aí da harmonia. Nós vamos ver submissão, é a palavra do 2 e do 3 também. Submissão às autoridades, submissão aos senhores. O 3 vai falar de lar e igreja, mas para nós interessa isso, autoridades e submissão aos senhores. Vamos ver tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Não sai daí, capítulo 2 já está chegando. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Que bom podermos desfrutar desse momento para estudar a Bíblia, não? É muito bom estudar a Palavra de Deus. Estamos já na primeira carta de Pedro, chegando pertinho do Apocalipse. Temos mais a segunda carta, depois temos as cartas de João, Judas, e aí chegamos no Apocalipse, bem pertinho. Mas ontem nós vimos aqui a primeira carta, ele fala sobre a questão de viver na esperança, viver em santidade, viver em harmonia, e essa divisão não acaba aqui, vai acabar no 2, verso 10, né? Então entra no outro capítulo, a Bíblia não foi escrita em capítulos, né, como você sabe, mas é isso daí. Nós estamos no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Queremos convidar você para se inscrever ali no nosso canal, tá bem? É muito importante a gente crescer, já estamos com 600, ou chegando perto, né? Chegando perto de 600 mil inscritos, muita gente estudando a palavra todos os dias, isso é uma honra, um privilégio para a gente. E fora aqueles que cortam o programa pela metade e mandam no seu canal particular, né? Tudo bem, fazer o quê, né? Mas é importante estudar a palavra de Deus, muito importante, nos nos envolvermos, essa que eu queria a palavra, nos envolvermos com o estudo da palavra. Nós estamos no Deezer, no Spotify, estamos no NT Play,
essas várias mídias para você nos acompanhar ouvindo, vendo e ouvindo também. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida se você começar a fazer um plano regular de estudo da Bíblia. Você vai ter uma outra visão, como eu já falei aqui. Quero oferecer para você essa revista, você conhece já a revista Esperança, Novo Tempo, Na Mira da Verdade é o tema, né? Vamos dizer assim, as perguntas do programa Mira na Verdade, Na Mira da Verdade, professor Leandro Quadros, Tito, que prepararam esse material com muito carinho aqui. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia tem coragem de responder, vai responder. Então, várias perguntas de temas separados, por temas estão aqui as perguntas, e você vai aprender muito mais sobre a Bíblia. Faça o seu pedido aqui pelo WhatsApp que aparece aqui na tela, tá bom? Aí você vai receber a revista. Então vamos lá para o nosso capítulo de hoje, o capítulo 2. Já disse que nós estamos vendo vivam em esperança, ou com esperança, vivam em santidade e vivam em harmonia. O de ontem, a base era amor fraternal, já falei até na introdução aqui, a palavra de Deus é que ensina todas essas coisas. E aí vem o capítulo 2, que faz parte, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicência. Para quê? Para termos harmonia, unidade em Cristo. Unidade em Cristo, amor, e aqui diz assim, tire fora tudo aquilo que não presta, maldade, dolo, fazer as coisas de propósito, né? Hipocrisias, invejas, maledicências. E aqui aparece, eu falei que ia aparecer 2 vezes a palavra ardentemente, aparece de novo. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o genuíno leite espiritual. Aqui, nós vimos ali atrás que o autor diz assim, vocês têm que comer alimento sólido, vocês estão comendo comida de neném, vocês têm que crescer. Não é o caso aqui. Aqui ele diz assim, o bebê, a criança recém-nascida, ela espera ardentemente pela sua comidinha, pelo leite que ela vai beber. Ela chora pedindo a comidinha. Ela diz assim, tenha esse mesmo fervor aqui, de buscar, não é de tomar, comer o alimentozinho do bebê, aquele que o bebê gosta demais. Então é uma comparação aqui, assim como ele ardentemente almeja, o recém-nascido almeja, o seu leitinho, você também ardentemente deve buscar crescer na salvação. Crescer. Ele vai falar, Deus é bondoso, você já tem experiência disso. E agora vem aqui uma alusão até o verso 7, 8. Fala sobre pedra. Pedra, Pedro, tudo tem um pouquinho a ver, né? Pedra, Pedro. E Pedro usa um pouquinho essa palavra, e diz assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus, a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela é eleita, ela é especial, ela é maravilhosa. Também vós sois como pedras, são colocadas na construção, o fundamento é Cristo, e vocês são as pedras também colocadas ali na construção. Isso é incrível, é maravilhoso, é cheio de graça de Deus. Então, olha lá, fiquem atentos, vocês também são pedra. Assim como eu também sou pedra, sou um pedrisco, sou a pedra na construção. Então, ele diz assim, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Depois ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não vamos fazer nada do que eles faziam, né? De jeito nenhum. Os sacerdotes. Nosso sacrifício é o coração.
A dádiva que estamos dando é o coração. Essa é a dádiva. E vai falar de pedra mais, a pedra de Sião, angular, eleita preciosa. Os construtores, verso 7, rejeitaram a pedra. Os construtores rejeitaram a pedra. E volta falando aqui. São estes os que tropeçaram na palavra, rejeitaram a pedra, tropeçaram na palavra. E o verso 9 é um convite, vós, porém, sois. Então aqui vem uma série de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim, para que, com o motivo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui diz assim, proclamardes as virtudes. Eu tenho essas virtudes em mim mesmo? Não. Só quando eu estou na videira verdadeira. É isso. Só essas virtudes, só quando eu estou na videira verdadeira. Só quando eu estou em Cristo. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tinhais alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Vocês são povo. São muitos predicados aqui, né? Raça eleita. Agora aquele mistério que Paulo fala é a igreja. Agora tem uma comunidade que não é do povo de Israel, que não é da nação, que atrairia a todos para si, para Deus, lógico. Agora temos a igreja, gentios e judeus convertidos. É um outro esquema de Deus para dar sequência aos seus propósitos. Então, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. Embora Pedro estivesse escrevendo aqui para judeus, né? Esse era o seu ministério, isso aqui é uma mensagem para nós. Nós também estamos nesse nível, E agora vem aqui a submissão, a partir do verso 11 até o 3:12. A gente já falou que a Bíblia não está escrita em capítulos, não foi escrita em capítulos. Então ela aparece aqui, um pedaço daqui, um pedaço dali. Mas submissão, a submissão aqui é uma coisa muito séria. Submissão tem a ver com humildade. Eu estou submisso a Cristo. Então eu sou humilde. Porque a primeira bem-aventurança é bem-aventurados humildes. O que é humilde? Quem é humilde na Bíblia? Humilde é aquele que não sabe o caminho e que precisa de um guia, precisa de alguém para mostrar o caminho. Não sabe e precisa de alguém. E essa pessoa vai seguir sem perguntar, sem duvidar, vai seguir, que conhece o caminho. Então aqui, submissão é isso. Submissão diante das autoridades. Se não tiver submissão diante das autoridades, vira uma bagunça, qualquer nação, qualquer lugar, vira uma bagunça tremenda. E aqui diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Não somos daqui. Então, alguns por acharem, não somos daqui, daqui a pouco esse mundo vai mudar todo, eu sou daqui. Oração sacerdotal, João 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mundo é o lugar para a gente ficar. O mundo é o maior centro missionário. É o maior alvo de todos nós. Então, absterdes, eu quero que vocês se abstenham das paixões carnais que fazem guerra dentro da alma. Romanos 7 fala isso. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, diante dos gentios, diante das autoridades. Exemplar, para que ninguém nos chame atenção. Esse tem que ser o desafio da vida do cristão, né? A sua conduta, a fé que opera, não é? As obras, isso tudo está envolvido aqui. Somos salvos pela graça, mas existe uma conduta. E diz aqui, sujeitai-vos
a toda instituição humana por causa do Senhor. Bom, se existe um grupo que tem regras, não é, para serem aplicadas por causa da comunidade, eu tenho que estar alinhado a esse, desde que não quebre nenhum princípio do Senhor. Né? Eu tenho que estar alinhado. Instituição. Verso 14, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto por castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Olha, tem isso. Observa as autoridades. O cristão, ele obedece às autoridades. Ele é o primeiro. Não é? A gente às vezes sai por aí e percebe no chão, lixo, pessoas que jogam bituca de cigarro, pessoas que jogam outras coisas no chão, não se importa. Alguém vai varrer um dia aqui. Tem regras. O metrô de São Paulo lutou durante anos para que não ficasse nenhum papel no chão. Hoje as pessoas têm um pouco de medo de jogar alguma coisa no metrô de São Paulo. É porque está sempre limpinho. Você imagina se fosse diferente. Tem regras. Então ele diz aqui, qualquer um que tem esse tipo de autoridade. E o verso 15 diz, porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Mas eles não vão falar contra você. A gente tem que viver para não chamar atenção para o negativo. Tem que viver para chamar atenção para o positivo. E aí tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. As autoridades foram colocadas para que pudessem dirigir a vida de uma grande multidão. Há leis que precisam ser ouvidas e praticadas. Aí ele vai falar um pouquinho sobre os servos. E sempre aquela conversa, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também se ele for perverso. Como eu vou trabalhar com uma pessoa perversa dessa? Bom, aqui no caso é um servo, aqui no caso eu não tinha escolha. Trabalhar ou trabalhar com a pessoa. Aqui nós podemos escolher trabalhar ou não trabalhar, nós não somos escravos. Já falei um pouquinho sobre os escravos aqui, mas olha, tanto faz se ele é perverso ou não. Suporte tristezas. Aqui disse, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Tranquilo. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato ao Senhor. Se fizer uma coisa boa, reconhecido. Se não fizer uma coisa boa, não tem problema nenhum. Não tem problema. Se eu suporto um tapa de alguma coisa errada que eu fiz, eu tenho que suportar também esse esquema aqui. Os senhores, maus ou bons. Maus ou bons. E aí vai falar do verso 22 agora. O verso 21. Dá uma olhadinha rápido no verso 21. Assim, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Quando ultrajado, Jesus, esse é um dos versos mais tristes, mais solenes e mais desafiadores. Pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos, isso é muito bonito, para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Isso é uma tremenda de uma mensagem que Pedro deixa para a gente aqui. Olha,
Sejam submissos a autoridades, não tem jeito, tem que ser. Sejam submissos aos senhores, como servos. Chamem atenção para a bondade que está no seu coração. Desafio. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela bênção desse momento. E gostaríamos de colocar a nossa vida, nossa intenção, nosso entusiasmo, nossas lutas pessoais, tudo isso nas tuas mãos. E queremos perceber este lindo amor, a tua graça agindo em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã tem mais. É o capítulo 3. Espero você. Um abraço. O Antigo Testamento é claro ao mostrar que o povo judeu foi escolhido por Deus para ser uma nação modelo diante do mundo. Eles foram separados para uma missão especial. Porém, dentre os judeus existia um grupo separado de forma específica para se envolver apenas nos serviços religiosos do templo. Eles eram os levitas, uma tribo separada unicamente para o trabalho espiritual. Dentre os levitas existia ainda um grupo ainda mais especial, os quais eram responsáveis por oficiar os rituais religiosos. Me refiro aos sacerdotes. Estes eram homens escolhidos para as funções mais sagradas. Somente eles podiam entrar no santuário, representando o povo diante de Deus. No Novo Testamento, o templo e todo o seu sistema de sacrifícios entraram em desuso após a morte de Cristo. Desde então, a obra de Deus foi democratizada para todo o crente fiel, não ficando restrita a um único povo ou a um grupo especial. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no verso 9, lemos sobre esta nova concepção do povo escolhido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está rompendo com o sistema exclusivista do templo, mostrando que agora não é necessário ser judeu, levita ou sacerdote para fazer parte da obra de Deus. Diante desta nova realidade, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, raça, tribo ou língua pode fazer parte do povo escolhido de Deus. Porém, uma coisa não mudou. Todo aquele que aceitar fazer parte da família de Deus recebe as mesmas responsabilidades que o povo de Israel, os levitas e os sacerdotes tinham no passado. Todo cristão deve buscar ser santo, ser propriedade exclusiva de Deus e ser um proclamador do Evangelho da Cruz. Então a boa notícia é que tem espaço para você na família de Deus. Não importa quem você é e de onde você veio, Deus te escolheu para fazer parte do povo dele nesta terra. Porém, este privilégio está cercado de grandes responsabilidades. Desta forma, ser cristão é ter um privilégio responsável e uma responsabilidade privilegiada. Porém, vale destacar que os privilégios elevados não é para que possamos nos orgulhar, mas para que possamos anunciar as grandezas daquele que fez coisas tão grandiosas por nós. O texto conclui nos lembrando que quem recebe a luz da verdade deve iluminar a vida de quem ainda vive na escuridão da ignorância.